porque ele escolheu não desenvolver aquilo que recebeu. Infelizmente, a maioria das pessoas escolhe não desenvolver os seus talentos. A mensagem dessa parábola é muito profunda. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu gostaria de falar com você que está aí do outro lado sobre a mentalidade que molda o nosso destino. Durante séculos, uma ideia silenciosa entrou na mente de milhões de pessoas ao redor do mundo. E eu gostaria de falar sobre esta ideia silenciosa. É uma ideia aparentemente espiritual, mas, na realidade, profundamente limitadora. É a ideia de que, para estar perto de Deus, precisamos viver pequenos, ou seja, vivermos uma vida bem pequenina. A ideia de que prosperar é muito perigoso. De que desejar crescer na vida, por exemplo, financeiramente, intelectualmente, materialmente, é algo suspeito. E a própria igreja pregava isso por muitos e muitos anos. E algumas ainda continuam pregando isso. E assim, muitas e muitas pessoas passaram a acreditar que espiritualidade e prosperidade são opostas. Mas hoje eu gostaria de propor uma pergunta muito simples para você. Uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você e eu vemos a vida nos dias atuais. Que tipo de Deus você acredita? Um Deus pobre ou um Deus rico? Que tipo de Deus você tem na sua vida? Eu não estou falando de dinheiro no sentido superficial. Não estou falando de Deus na superficialidade. Eu estou falando da visão de mundo que molda a forma como você vive no seu dia a dia. Porque aquilo que acreditamos sobre Deus, inevitavelmente, molda aquilo que acreditamos sobre nós mesmos. Obviamente, se você acredita em um Deus eterno. Se acreditamos em um Deus pequeno, nós acabamos vivendo uma vida pequena. E é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas à nossa volta. Se acreditarmos em um Deus abundante, começamos a enxergar possibilidades. Exatamente. Vamos voltar ao início da Bíblia. Exatamente. Vamos lá no início, primeiro capítulo da Bíblia, né? Que está nas páginas de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1 e o versículo 28, encontramos uma declaração extraordinária que poucas pessoas param para analisar. Deus diz à humanidade: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Perceba algo importante aqui. Deus não diz sobrevivam. O que Deus nos diz? Multipliquem, expandam, desenvolvam. Olha só, desde o início Deus mostrou algo grande para o ser humano. Desde o início, a humanidade recebeu uma missão criativa de Deus, uma missão de crescimento, uma missão de desenvolvimento, de construção. Mas, infelizmente, ao longo da história, algo curioso aconteceu na sociedade. Muitas pessoas começaram a confundir duas coisas completamente diferentes. Começaram a confundir humildade e mediocridade. Humildade é uma virtude. Quando você fala que alguém é humilde, você está oferecendo uma descrição de virtude. Já mediocridade é limitação. E muitas vezes nós não gostamos, né, desta ideia de mediocridade. Humildade significa reconhecer que não somos o centro do universo.
Mas mediocridade significa desperdiçar os talentos que recebemos. Olha a diferença. Isso nos leva a um ensinamento poderoso que vem de Jesus. Na parábola dos talentos, que está lá no livro de Mateus, agora no Novo Testamento, capítulo 25, a parábola nos diz que um senhor entrega recursos a 3 servos. Um recebe 5 talentos. O outro recebe 2 talentos. E o outro recebe 1 talento. E é interessante que a parábola nos diz que os 2 primeiros investem os talentos. Eles trabalham, multiplicam e fazem o melhor que eles podem. Mas o terceiro enterra o que recebeu, enterra o talento. Quando o Senhor retorna, então ele não critica os que cresceram. Na realidade, ele faz o contrário, ele vai elogiá-los. Mas aquele que enterrou o seu talento recebe uma repreensão do Senhor da parábola. Por quê? Porque ele escolheu não desenvolver aquilo que recebeu. Infelizmente, a maioria das pessoas escolhe não desenvolver os seus talentos. A mensagem dessa parábola é muito profunda. Deus não espera a perfeição. Deus não espera a perfeição de você. Mas Ele espera crescimento, Ele espera responsabilidade, Ele espera multiplicação dos seus talentos. Exatamente. E isso muda completamente a forma como vemos prosperidade na nossa vida. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Prosperidade é sobre expansão de capacidade. Exatamente. Prosperidade é sobre expansão mental da nossa capacidade. Quando você desenvolve a sua mente, o que você está fazendo é criar soluções. Quando você desenvolve suas habilidades, você cria oportunidades, não somente para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Quando você desenvolve seus recursos mentais, físicos, você pode ajudar muito mais pessoas à sua volta. E nesse sentido, portanto, prosperar pode ser um ato profundamente espiritual. Por quê? Porque a prosperidade bem direcionada, ela vai gerar impacto na sociedade. Gera transformação, gera serviço. Mas cuidado, existe aqui um perigo. E a Bíblia também fala muito claramente sobre isso. E o perigo não são as finanças, o dinheiro e a prosperidade material. O maior perigo que a Bíblia nos fala é adorar o dinheiro, adorar as coisas deste mundo. Jesus disse algo muito importante. Olha só, isso está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, cuidado. Ou seja, a questão nunca foi possuir recursos materiais, financeiros, intelectuais. Essa não é a questão. Deus não está proibindo. Pelo contrário, Ele está nos oferecendo a oportunidade de nos desenvolvermos. A questão sempre foi quem governa o seu coração. E é por isso que a discussão não deveria ser dinheiro ou prosperidade é bom ou ruim. A discussão verdadeira é muito mais profunda. E aqui temos uma outra pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: qual mentalidade governa a sua vida? Exatamente. Qual mentalidade governa a sua vida? E aí vem mais 2 perguntas. A mentalidade de escassez na sua vida ou a mentalidade de criação? Ou quem sabe, é uma mentalidade de medo. Exatamente, porque muitas pessoas
tem medo de crescer, medo de responsabilidade ou de ter uma mentalidade de responsabilidade na sociedade. E desta forma vivem uma mentalidade de um Deus pequeno e não de um Deus grande. Quando alguém acredita em um Deus pobre, uma mentalidade pobre, começa a viver com medo do crescimento, medo do sucesso, medo da expansão, medo da responsabilidade. E ao contrário, quando alguém acredita em um Deus rico, uma mentalidade rica de crescimento, tudo vai mudar. Essa pessoa começa a entender que desenvolver seus talentos não é arrogância. Não é porque ela quer ser melhor do que os outros. Mas essa pessoa começa a entender que desenvolver seus talentos é pura responsabilidade na sociedade. E com a sua própria vida, é claro. Porque cada talento desenvolvido que nós temos aumenta a nossa capacidade de contribuir com as pessoas à nossa volta, com a sociedade. De servir ao próximo, de transformar a vida das pessoas. E talvez essa seja uma das ideias mais importantes que podemos, quem sabe, redescobrir hoje. Tornar-se melhor. Ou, quem sabe, tornar-se a melhor versão de si mesmo. E entender que isso não é um ato de ego, mas é um ato de gratidão. Gratidão pela vida, quando eu me transformo em algo melhor para ajudar outros a se transformarem em melhores. Gratidão pela nossa vida é muito importante, pelos talentos que nós temos e que adquirimos ao longo da vida, pelas oportunidades que nós temos. Porque no final das contas, talvez a verdadeira pergunta da vida não seja quanto você acumulou em bens, ou até mesmo em conhecimento, mas a verdadeira pergunta é: quanto do seu potencial você realmente desenvolveu ao longo da sua vida? E talvez, apenas talvez, a diferença entre uma vida limitada e uma vida extraordinária comece com uma única mudança de mentalidade. Exatamente. Quem sabe começa hoje, aqui, através deste vídeo. Deixar de acreditar em um Deus pobre. Deixar de acreditar em uma mente pobre. Um Deus pobre. E começar a viver de acordo com um Deus rico. Porque se Deus, desde o início, nos falou para sermos abundantes, multiplicarmos neste planeta, e é o que o ser humano tenta fazer, como nós vemos à nossa volta, Deus não quer que você seja pobre, mas Deus quer que você seja rico, mentalmente, financeiramente, materialmente, em todos os aspectos da sua vida, na sua saúde, para que você possa ser um grande exemplo para as pessoas que estão à sua volta. Desta forma, você pode pregar, quem sabe falar de Deus e falar do Evangelho às pessoas de uma forma consciente e dando o seu maior exemplo. E vivendo uma vida decente, uma vida boa neste mundo. É isso. Esta é a mensagem de hoje. A gente se vê na próxima. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado. Grande abraço.